Olá, meus irmãos, eu quero fazer mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Juarez, do canal Juarez Borba 2017. Vocês que estão chegando no canal, estão conhecendo, eu peço para vocês analisar, refletir e buscar. Retenha o que for bom, meus irmãos, pois da mesma forma que vocês estão buscando, estão pesquisando, eu também estou fazendo o mesmo. E eu estou aqui para, da mesma forma que eu descobri que o sistema religioso, eu descobri mediante, lendo as escrituras, mediante as palavras do Salvador, a palavra dos apóstolos, dos profetas, do Salvador, dos apóstolos. Da mesma forma que eu analisei e descobri que eles estão enganando todo mundo, hoje eu venho aqui e faço esse vídeo para vocês, mostrar para vocês como é simples, como não precisamos de nenhum mestre, pois já temos o mestre, a qual morreu por nós, a qual o judeu tem uma lei específica para matar ele. Quem escreveu essa lei foi Moisés. Mas enfim, agora eu quero ler para vocês João 10, para vocês ver sobre. Eu vou pôr aqui, meus irmãos. Bíblia JF Offline. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua... Detalhe. Depois de conduzir elas para fora, verso 4. Depois de conduzir para fora, as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. A voz de quem, meus irmãos? Quem é a voz? Não é a voz do mestre, do verdadeiro pastor? Continuando. Bíblia JF Offline. Mas o que este o porteiro depois de conduzir, de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Bom, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Às vezes eu falo com as pessoas, quem veio para matar, roubar e destruir? O ladrão, tá? Aqui o texto fala que é o ladrão. Mas o ladrão, meus irmãos, o ladrão, quem é o ladrão? Esse ladrão, ele está escutando quem? Ele obedece a quem? Como ele veja bem, deixa eu ler novamente. O ladrão não vem senão para
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Bom, o ladrão, ele está obedecendo ao diabo, não é não? Porque quem pratica essas obras mata, rouba, destrói, não é o diabo? Não é ele que é homicida desde o princípio? O ladrão aí são esses pastores. Eles usurparam a cadeira do Salvador. E dessa forma, eles estão roubando as ovelhas, a qual não lhe pertence. Pertence ao verdadeiro pastor. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário? Mercenário. E não é o pastor, né? E não o pastor, que não são as ovelhas. Vendo vir um lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço meu Pai, e dou a vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e esta também importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor. Pensa, meus irmãos, seja inteligente. Essas pessoas que estão no sistema religioso, várias religiões, denominações, existem quantos pastores? Pergunto, é um rebanho só? É um rebanho só? O reino do Criador é dividido? Que diz, ó, um só pastor, um só rebanho. Mas cada uma tem suas doutrinas, seus preceitos. Continuando. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a vida para retornar. Ninguém tira a vida, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Olha o judeu aqui, ó. Lembra que no vídeo anterior, o Salvador estava na sinagoga, né, falando para o judeu, e o judeu não consegue entender nada, não conseguia entender nada que o Salvador falava. Olha o que eles disseram com o Salvador. Por causa dessas palavras, houve outra discussão entre os judeus. Muitos diziam, este demônio perdeu o juízo. Por que o escutais? Só que algumas pessoas reconheciam, via a verdade, ouvia a voz do verdadeiro pastor. Dizia a outro essas palavras. Não são a de quem está demoniado. Porventura um demônio abre os olhos de um cego? Vocês conseguiram entender, meus irmãos? Eu vou mostrar mais algumas coisas aqui acerca do judeu, a qual as pessoas defendem tanto o judaísmo, defendem tanto o Deus de Israel, mas sequer eles pegam as escrituras para analisar. Eles preferem seguir os homens que têm títulos, carteira, currículo de teologia. Mas se essas pessoas,
Porque essas pessoas, pensa, por que essas pessoas não mostram a verdade para vocês? Se ele mostrar a verdade para vocês, vocês não iam estar lá, meus irmãos. Não ia. Ele quer enganar vocês mesmo, levar vocês para o quinto dos infernos. Melhor, lá para o lago de fogo. Ele rouba vocês, engana vocês, faz vocês de trouxa, ainda vai levar vocês lá para o quinto dos infernos, para o lago de fogo, o sol. Por que eu falo isso? Porque, ó, tá bem claro aqui, ó. Quando eu comecei o vídeo, né, eu falei sobre o judaísmo, a qual existia uma lei que Moisés, aquela praga, escreveu para matar o Salvador, porque ele recebeu os 10 mandamentos, não aceitou, quebrou, escondeu, né? E criou mais de 600 contra os 10. Um dele, ele deixou especificamente para o Salvador, pois ele sabia que o Salvador viria buscar suas ovelhas. Ele sabia que o Salvador não ia deixar isso barato. Não ia deixar. Por isso que o Salvador, o que é que o Salvador veio? Ele não veio desfazer as obras do diabo. Ele não veio pegar as ovelhas dele de volta. Que estava todo mundo debaixo da mão do diabo, debaixo dos preceitos de Moisés. Bom, olha aqui, ó, o judeu santo, né? Olha o que eles disseram. Responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo essa lei, deve morrer, porque se fez filho do Altíssimo. Pensa, o judeu tinha essa lei, o judeu, quando o Salvador falava, ensinava, quando ele ia para a sinagoga lá, para o Salvador é corajoso. Corajoso. Ele ia lá na sinagoga lá, para libertar eles, para falar a verdade para eles. Mas eles não queriam, eles não entendiam, eles estavam contaminados com Moisés, com as leis de Moisés. Eles diziam que o Salvador tinha demônio, eles pegavam pedra para apedrejar o Salvador, até que teve uma hora que eles conseguiram, né? Depois do término de tudo que o Salvador ensinou, Salvador, quando foi levado aí para Pilatos, Pilatos disse que não via culpa, né, no Salvador, não tinha nada para incriminar ele, mas os judeus tinham uma lei específica para matar o Salvador. Bom, meus irmãos, é isso. Mais uma vez, analisem, pesquisem, para que você, meus irmãos, não venha cair nas fábulas judaicas, ensinamento de homens, pois tá aqui, ó, porque há muito insubordinado, faladores vão, enganadores, especialmente os da circuncisão, os quais é preciso tapar a boca, porque tornam casas inteiras ensinando o que não convém por top ganância. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreender severamente para que seja são na fé, não dando ouvido à fábula judaica, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Preciso falar mais alguma coisa, meus irmãos? Mais uma vez eu digo para vocês, analisem, busquem, retenham o que for bom. Eu desejo para vocês aí um forte abraço e estamos tão perto, meus irmãos, tão perto. Sai enquanto é tempo, sai dela, povo meu.
Vai sair da onde, meus irmãos? Não é do sistema que engana? É isso aí, meus irmãos. Forte abraço a todos e até mais.